Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas no Revit. Na aula de hoje, a nossa aula de número 14, a nossa última aula, nós passaremos então o processo de inserção das informações, das vistas, das tabelas, das legendas, todas nas nossas folhas de impressão. Bom, nós finalizamos as vistas de projeto, né? Agora a gente precisa somente organizar essas vistas com as demais informações nas folhas. Se a gente vier aqui em navegador de projetos e for aqui nas folhas, eu tenho aqui uma folha A1. Eu vou abrir essa folha está sem um selo. Em modos anteriores nós mostramos como configurar o selo. O que a gente vai fazer? Nós vamos então trazer as vistas aqui para essa folha, como a gente já fez nos modos anteriores. Então, a primeira vista nós vamos trazer a planta do piso 1. Ela não vai estar configurada, eu vou ter que configurar ela para trazer. Então, na verdade, eu posso ir lá configurar ela inicialmente. Então, vou pegar aqui, olha, vou colocar o que eu preciso. Então, a região de recorte está aqui, eu vou ajustar aqui para que ela fique mostrando só o que é importante aqui. Então, eu não preciso, tem elementos aqui que não precisam serem mostrados, então eu vou ajustar. Depois que eu fiz os ajustes aqui, então está tudo ajustado, eu posso então ocultar essa vista. E aí eu posso fechar essa planta e agora carregar ela para cá. Vou fazer a mesma coisa com a planta do piso 2. Então, eu já estou com a vista aqui ajustada. Vou falar para respeitar a vista, pegando esse primeiro aqui. Então, vai sumir o restante. Agora, eu vou ocultar a região de recorte. Então, aqui eu estou pedindo para respeitar a região de recorte. E aqui eu peço para ocultar ela. Posso voltar na folha e carregar, então, a minha planta para cá. Então, as duas plantas estão aqui. Se eu quiser modificar a posição aqui da legenda, posso modificar. O que eu vou colocar agora, pessoal? É interessante porque aqui tem várias simbologias, né, representadas aqui nessa planta. Então, para que as pessoas, quem for ler esse projeto, ele tenha certeza do que cada símbolo desse quer indicar, então nós podemos aqui em legendas e carregar uma legenda. Então, tem uma legenda aqui de planta baixa. Vou trazer essa legenda para cá. Então, essa legenda traz para mim todas as informações, o que é cada item daquele ali, né? O que é cada ponto, o que é cada símbolo daquele. E posso trazer também as notas gerais, que são informações gerais também, tá? Aqui, olha, tá recortando aqui, você pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho do texto, aumenta o tamanho da caixa, caso queira. Pronto, trouxe aqui as plantas já, com as notas. Eu posso trazer também um próximo elemento que é importante, que a gente fez lá, que é o diagrama unifilar ou diagrama multifilar. Em algumas situações, o pessoal chama de diagrama multifilar. Eu vou trazer, vou colocar ele aqui. Da mesma forma, vou pegar aqui a legenda, vou aproximar ela daqui. Então, nós já exploramos isso aqui, eu posso encaixar ele melhor aqui. Já exploramos o que seria esse diagrama unifilar. E aí nós temos uma legenda própria para diagrama unifilar. Então, nós vamos agora procurar lá em legendas a legenda para diagrama unifilar. Então, está aqui a legenda para diagrama unifilar. Posso colocar aqui perto aqui. Então, ele vai indicar o que é cada simbologia daquela ali. O texto também sobreposto aqui. Eu vou tentar colocar esse texto mais para baixo aqui. E perto do diagrama unifilar, eu já posso colocar também quadro de cargas. Então, eu posso vir aqui, o quadro resumo de cargas, trazer ele para cá. Então, vou colocar ele aqui. Então, aqui eu tenho todas as informações, né, que já falou disso também, os circuitos, né, a potência de cada circuito, a tensão. Então, aqui a gente faz
coloco as informações numéricas, né, e de descrição de cada circuito, e aqui o diagrama unifilar mostra como se dá a ligação dos diversos pontos. Vou dar um pouquinho a legenda para cima aqui. Eu posso também trazer, aproveitando que já estou aqui nas tabelas, posso trazer também a lista de materiais, né? Então, a lista de peças elétricas, posso encaixar ela aqui. Então, essa lista de material, ela é interessante na hora de a gente fazer o orçamento. Então, os itens já estão todos listados aqui. Basta, então, a gente pegar esses dados e levar para uma planilha, né, de orçamento. O texto é sobreposto também, eu vou deslocar ele para baixo um pouco. Vou também trazer a lista de materiais cabos elétricos. Então, todos os cabos que estão sendo utilizados. Então, a gente tem aqui, ó, se a gente vier aqui aproximar, né, a gente percebe a DIOESC aqui, a quantidade de cada tipo de fio, né, o comprimento, metros, né, e a simbologia de cada um, né, a cor, né, específica para cada um. Tem também uma lista de materiais de eletrodutos. E então, de materiais, então eu tenho todos aqui, praticamente todos os materiais inseridos, né, todos os materiais inseridos. Falta agora, eu posso fazer aqui uma representação, trazer aqui para aqui uma representação dos quadros que a gente fez também, dos QDCs. Então, nós temos o detalhamento do QDC geral, se a gente tiver aqui na verdade de projetos, detalhamento do QDC geral. Ele está aqui na escala 1 para 100, a gente pode colocar aqui na escala 1 para 5 para ficar maior. Vou ativar as regiões de recortes aqui e vou ajustar para ela ficar bem próxima aqui ao quadro. Posso vir aqui agora, fechar, fazer a mesma coisa em relação ao piso 2, colocar na escala 1 para 5. E agora nós vamos ativar a região de recorte aqui, para a gente reduzir, para a gente ajustar aqui. Pronto, feito isso, posso voltar na folha. Aqui eu esqueci de desativar aqui a região. Volto na folha e posso trazer para cá, então, o detalhamento dos dois quadros. Então, a gente tem até o detalhamento do quadro em 3 dimensões aqui. Isso facilita, na hora de for montar o quadro, você já tem isso definido. Então, dessa forma, a gente fecha aqui a nossa folha de impressão com todas as informações. Nós temos as duas plantas, nós temos os diagramas unifilares, temos as listas de materiais, temos as legendas. Então, basicamente, é isso que vai constar no nosso projeto elétrico. Claro que tem outras informações, a gente pode colocar aqui cálculo de demanda, tem outras coisas que é previsto no projeto elétrico, mas de forma básica a gente está mostrando isso aqui. Vocês vão ver aqui ao longo desse navegador de projetos que há outras coisas que vocês podem colocar. Nessas listas de projetos, eu já falei, tem várias informações de norma que vocês podem utilizar. Nas tabelas tem outras tabelas de cálculo, né? Então, nós temos uma série de coisas aqui, né, que podem ser implementadas. Mas, de forma geral, é isso. E a gente, então, finaliza essa etapa do projeto elétrico. Bom, aqui a gente pode dar uma olhada geral aqui, por exemplo, na planta baixa, né, como ficou. Se a gente quiser visualizar como vai ficar a impressão, a gente tem a possibilidade de vir aqui em vista e colocar linhas finas, né, ou linhas grossas, a gente faz a mudança, o atalho aqui é TL. Então, eu vejo ali como é que vai ficar a impressão, vejo ali que os eletrodutos ficaram com a linha mais grossa, tá? Então, eu tenho todas as minhas instalações, tanto no piso 1 quanto no piso 2, já com detalhamento. Então, tudo bem detalhado aqui. Lembrando que se o arquivo que eu estou trabalhando, ele está vinculado com o arquivo de arquitetura. Então, se eu perder o endereço, se o programa perder o endereço do arquivo de arquitetura, ele não vai aparecer, então você tem que vincular novamente. Aqui, ó, a gente tem as legendas, né? Todas as legendas da planta baixa. Então, veja que as tomadas médias, né? Todas as tomadas que está disponível aqui nessa template está aqui
indicada aqui, né? Tudo que foi utilizado ali. Então, os medidores, né? As caixas de passagem. Então, veja aqui, Joel, aqui tá, a caixa não está pegando, né, os limites aqui. Você pode dar um duplo clique e vir aqui, editar, para ela encaixar. Pronto, clicou fora, fica novamente. Aqui também tem algumas notas gerais, né? Então, você pode suprimir alguma informação que você queira, não queira que ela fique, tá? Então, você pode tirar aqui, ou então deixar da forma que tá? Então, veja que eu cliquei dentro aqui, entrei no espaço de edição, clico fora, eu saio da edição aqui. Nas listas de materiais, vejam aqui que tem uma lista de materiais chamada peças elétricas. Então, vejo aqui que tem as caixas de luz, as caixas octogonal. Então, quando a gente faz o orçamento, a gente tem dois tipos de orçamento, né? É o chamado orçamento sintético, que a gente faz um orçamento mais resumido, e o orçamento analítico, chamado orçamento detalhado. Então, alguns itens aqui, como caixa de luz, caixa octogonal, são caixas de passagem. Então, muitas vezes, os preços dos eletrodutos que vêm em tabelas como Sinap, Setop, eles já vêm considerando as conexões, tá? Então, essas caixas, normalmente, a gente não precisa nem considerar. Mas, se for para comprar, for no orçamento detalhado, a gente precisa dessas informações. Então, a gente vai precisar dos interruptores, né? Os disjuntores, todos os disjuntores foram utilizados, os quadros de distribuição com os barramentos, né? Voltando aqui no detalhamento dos quadros, né, a gente tem aqui as informações de cada disjuntor utilizado, né? Aqui nas listas de materiais, né, a gente tem também, eu passei em todos aqui, não passei. Então lá tem aquelas listas de materiais. Aqui a gente tem o quadro resumo de cargas, né, que nós já falamos dele também, e com todas as cargas já definidas. A lista de materiais de cabos elétricos, vejam aqui que tem todos os cabos utilizados, né? Tanto faz. Aqui tá vendo? Tem texto menor aqui, mas esse aqui é feito de texto aqui. Se você abrir o original, ele vai estar lá no tamanho real, tá? No tamanho normal. Aqui nós temos então o quantitativo de cada um dos fios, né? Neutro, retorno e térbio, e-mail, fase, neutro, terra e retorno de 2,5. Então a gente tem todas as informações para cada seção aqui de fio, né? Normalmente, né, a gente não orça por cor, tá? Então, você não orça por tipologia de fio, assim, em termos de função que vai ser utilizar. Você vai ser neutro, retorno. Então, fio de 1,5. Então, vou ter que somar o neutro, o retorno e o terra. São tantos metros de fio, tá? Mas, às vezes, para comprar, seria interessante ter essa divisão, porque aí você tem um quantitativo separado, né? Às vezes você vai comprar, eu compro a mesma quantidade de neutro, retorno e terra, e aí não vai ter a mesma quantidade, né? Apesar que muitas vezes o rolo de fio é 100 metros, então ele acaba vindo, se você comprar um rolo, vai fazer diferença. Mas tem os cabos todos então aqui definidos, né? A lista de materiais de eletrodutos também, nós utilizamos dois eletrodutos, né? Um de 1 polegada, que é 32 milímetros, e o de 3/4, que é 25 milímetros. Então, o quantitativo também já está definido aqui. Então, a gente estava com um tempinho aqui, a gente passou um pouquinho também sobre os detalhamentos e eu espero, então, que vocês tenham entendido o processo, né, de fazer o projeto aqui no Revit e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de projeto elétrico também. Bom, chegamos ao final do nosso curso. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Nós tentamos passar todas as informações em relação à modelagem de instalações elétricas. Claro, informações básicas, né? Tem muita coisa que a gente pode avançar ainda em relação a instalações de forma geral. E a gente também falou um pouquinho, né, de dimensionamento, falamos um pouquinho de outras informações, tanto informações básicas quanto informações de dimensionamento. Grande abraço a todos, aguardo vocês então no nosso próximo curso.